E aí, bora falar de uma coisa que a gente vive todo dia, mas que talvez não pare pra pensar muito. Por que a gente tem verão, inverno, outono e primavera? Parece uma pergunta simples, né? Mas olha, a resposta de verdade pode te surpreender. Vamos descobrir juntos? Tá, vamos começar com a ideia mais famosa, aquela que todo mundo já ouviu na vida. A de que no verão o nosso planeta está mais pertinho do Sol, recebendo mais calor, e no inverno está mais longe. Parece que faz todo sentido, não é mesmo? Pois é, só que não. Essa ideia, por mais lógica que pareça, está errada. Completamente errada. E a verdade é muito mais interessante. Vamos então desvendar o que a gente pode chamar de o mito do Sol próximo. Porque, embora essa lógica de perto é quente funcione para uma fogueira, quando o assunto é o nosso planeta, a história é bem diferente. A verdadeira razão para as estações é tipo uma dança cósmica incrível. E o primeiro passo dessa dança começa com o movimento de translação, um nome chique para dizer que a Terra fica viajando ao redor do Sol. Essa volta completa leva mais ou menos 365 dias, e é daí, claro, que vem a duração do nosso ano. Mas atenção agora, porque aqui vem o pulo do gato. Só essa viagem em volta do Sol não explica por que a gente tem um calorão em janeiro e um friozinho em julho. A órbita é super importante, mas ela não é a estrela do show. O segredo de verdade, a peça que muda o jogo todo, está na inclinação da Terra. Se esse resumo está te ajudando a estudar, deixa um like aí. Agora vamos continuar. Exato! Então temos esses dois ingredientes, a jornada e a inclinação. Mas que inclinação é essa, afinal? O que isso quer dizer na prática? E por que ela é tão importante assim? O número mágico é este aqui, 23,5 graus. É esse o ângulo de inclinação do eixo da Terra. Pode não parecer muita coisa, né? Mas esse pequeno tombo para o lado é o grande maestro por trás de toda a variação de clima que a gente sente durante o ano. Para visualizar isso, o melhor jeito é pensar na Terra como um peão, sabe? Ele gira, mas gira meio tortinho, sempre com o mesmo ângulo. E o mais importante, esse ângulo não muda enquanto a Terra viaja ao redor do Sol. O que isso causa? Bom, quer dizer que em uma parte do ano, um hemisfério está inclinado na direção do Sol, e na outra parte do ano está inclinado para longe dele. E é exatamente aí que tudo faz sentido. Quando um hemisfério está inclinado na direção do Sol, os raios solares chegam nele de forma muito mais direta, sabe? Mais concentrada. É como apontar uma lanterna bem de perto para uma parede. O resultado? Verão. E enquanto isso, no outro hemisfério, que está inclinado para longe, a mesma luz chega mais espalhada, como se a lanterna estivesse mais distante. A energia se dissipa, e isso cria o inverno. Isso nos leva a um ótimo exercício de imaginação. Vamos pensar um pouco. E se a Terra não tivesse essa inclinação? Se o eixo dela fosse retinho? Como seriam as estações? A resposta é que a gente não teria estações. O clima seria praticamente o mesmo o ano todo em cada lugar. Seria um mundo bem diferente do nosso. E exatamente. E a prova mais clara de que a inclinação é a grande causa de tudo está bem aqui, no nosso próprio planeta. É só a gente olhar o que acontece nos dois hemisférios ao mesmo tempo. Esse é o exemplo perfeito. Quando aqui no Brasil a gente está curtindo o verão nas praias, lá no hemisfério norte, em países como os Estados Unidos ou na Europa, eles estão no meio do inverno, com neve e tudo. Isso acontece justamente porque enquanto o hemisfério sul está inclinado em direção ao Sol, o hemisfério norte está inclinado para longe dele. São dois lados da mesma moeda cósmica. E agora, para acabar de vez com aquele mito da distância, vem a prova final. A pergunta que não quer calar é: em que momento a Terra fica realmente mais próxima do Sol? Prepare-se, porque a resposta é surpreendente. Olha só que incrível! A Terra atinge seu ponto mais próximo do Sol, que os cientistas chamam de periélio, em janeiro. Exato! Em pleno verão aqui no hemisfério sul e no auge do inverno no hemisfério norte. Se a distância fosse o fator principal, janeiro teria que ser o mês mais quente no planeta inteiro. E não é o que acontece. Isso prova, sem sombra de dúvida, que o efeito da inclinação é muito mais poderoso. Ok, então vamos juntar todas as peças. Depois de desvendar o mito, como a gente pode resumir a verdadeira ciência por trás das estações de um jeito bem simples? Com certeza. É um processo de 4 passos bem fáceis de entender. Primeiro, a Terra gira ao redor do Sol uma vez por ano. Segundo, o eixo dela é inclinado, tortinho, em 23,5 graus. Terceiro, essa inclinação faz com que, ao longo do ano, ora um hemisfério, ora o outro, receba a luz do Sol mais de frente. E quarto, essa diferença na intensidade da luz solar é o que cria as estações. Simples assim. Perfeito.
Então, a grande mensagem para levar para casa é esta: é a inclinação e não a distância que define as nossas estações. Uma dança elegante e precisa que molda o clima e a vida no nosso planeta. E por falar nessas danças cósmicas, se a Terra gira em volta do Sol e a Lua gira em volta da Terra, com todos esses corpos celestes se movendo ao mesmo tempo, como é que os eclipses acontecem? Essa é uma ótima pergunta para o nosso próximo encontro. Até lá! Se você gosta de descobrir como o universo realmente funciona, inscreva-se no canal.